Foi. Olá, bom dia. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos a mais uma live do Polo Unip de Rio das Ostras. Vamos... Está entrando gente aqui. E a gente começa. Então, vamos começando então, gente. Bom dia a todos, sejam bem-vindos. Meu nome é Alda, sou coordenadora do Polo. Gostaria de iniciar desejando a todos que assistem, e especialmente nossos alunos, nossos colaboradores e parceiros, um feliz Dia do Professor, que foi ontem, né, dia 15 de outubro. Então, feliz Dia dos Professores aí para todos que, né, trabalham na área da educação, que trabalham em sala de aula, que hoje é sala de aula virtual, né? Então, sejam todos, recebam, né, esse abraço de longe nosso. Aproveito para lembrar de compartilharem o link da live com amigos, familiares. O tema é muito interessante e a palestra certamente será esclarecedora. Aos alunos que estão assistindo, essa palestra vai poder ser utilizada como atividade complementar, tá? Vocês podem procurar seus tutores, ou então no manual de atividade complementar vocês veem como utilizá-la. Ela também ficará salva no nosso canal, e para vocês poderem voltar a assistir, se quiserem também compartilhar essa palestra novamente. Tá? Então, hoje o tema da nossa live é separação, ok, mas e a criança? Com a psicóloga, licenciada e bacharela, psicóloga perita, com experiência em psicologia escolar e dependência química. Já é parceira nossa desde quando a gente ainda podia aglomerar para assistir uma palestra. Hoje em dia já não dá mais para aglomerar. Mas seja muito bem-vinda, Sidneia. Obrigada por aceitar o nosso convite e preparar com tanto carinho essa palestra. Então, com a palavra agora, Sidneia, fica à vontade. Olá, bom dia. Obrigada, Alda, obrigada, Unip, obrigada pelo convite. Hoje vamos falar sobre separação, né, sobre crianças. Eu sou psicóloga, como a Alda falou, sou professora também, sou tanto professora de psicologia como professora do primeiro segmento, e já trabalhei aí na clínica, na dependência química, e hoje estou trabalhando como perita, né, no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, e onde nós lidamos muito com família, né, e também com a questão da separação. Então, eu vou compartilhar com vocês o trabalho que foi realizado, né? Nosso PowerPoint, né? E
Só um minutinho, que às vezes a gente se atrapalha. Só um minuto aqui, me atrapalhei. Só um minutinho. É a minha primeira live, então vocês não apareceu aqui. Só um minutinho, eu já sei o que eu fiz. Eu fechei. Vocês, por favor, desculpem, mas essa live é a primeira que eu estou fazendo e, às vezes, a gente se confunde. Ok? Já está ficando tudo certinho. Tive aqui um problema técnico. Sempre eles. Sempre ele, né? Mas podemos começar a falar um pouquinho, né, sobre essa questão. Agora parece que já vai. Já está aparecendo? Já está aparecendo? Já está aparecendo. Só um minuto. Por favor, vocês me desculpem. Na verdade, nós temos algumas imagens e... Opa, agora eu já descobri. Agora foi. Mas vamos lá. Sim, agora sim. Então, aqui nós estamos com uma imagem em que fala sobre essa família, né? A primeira imagem demonstra o quanto que planejamos e queremos ser felizes, andar juntos, aproveitar a vida, né? Mas a segunda imagem demonstra que nem sempre isso dá certo, né? Podemos ter alguns problemas e nos separarmos. E tem uma criança, né? E o que fazer com ela? Ela muitas vezes sofre, né? Mas ela continua sendo criança, com as suas dificuldades, com as suas fantasias, mas sofre, né? Ela tinha um espaço que agora está diferente, tá certo? Então vamos seguindo, porque ninguém inicia uma família querendo terminar, né? E a família, ela tem hoje várias definições, né? Uma das definições que eu coloquei aqui, né? A família representa a união entre pessoas que possuem laços sanguíneos de convivência e baseados no afeto. Segundo a Constituição brasileira, o conceito de família abrange diversas formas de organização fundamentadas na relação afetiva entre seus membros. Entretanto, não se trata de um conceito rígido ou imutável. Ao longo da história, o conceito de família já assumiu diversos significados. Atualmente, após debates envolvendo diversos setores da sociedade, o direito brasileiro assumiu de que a constituição familiar fundamenta-se no afeto. Esse entendimento substitui o anterior, que baseava a família no matrimônio e na procriação, né? Quem diz, pesquisando, é o Pedro Menezes, professor de filosofia, mestre em ciências da educação. Entre todas as pesquisas, né, que eu fiz de textos para colocar para vocês, né, tem um texto um pouco que demonstra melhor isso, né? A família é considerada uma instituição responsável por promover a educação dos filhos e influenciar o comportamento dos mesmos no meio social.
É no seio familiar que são transmitidos valores morais e sociais que servirão de base para o processo de socialização da criança, bem como as tradições e os costumes perpetuados através de gerações. Muitas vezes a gente não leva, né? As gerações vão mudando, vão questionando as tradições, mas mesmo que não seja aceito o que a geração anterior fez, existe a influência dessa família, né? O ambiente familiar é um local onde deve existir harmonia, afeto, proteção e todo tipo de apoio necessário na resolução de conflitos ou problemas de algum dos membros. As relações de confiança, segurança, conforto e bem-estar proporcionam a unidade familiar. Esse é o ideal, né, gente? Nem sempre conseguimos. Não conseguimos porque não queremos? Não. E temos dificuldades, porque é a vida, né? A vida, ela nos traz surpresas, ela nos traz situações que muitas vezes não conseguimos ser a família ideal que gostaríamos de ser, né? Mas com isso, ocorrem separações, ocorrem várias coisas. Mas não estamos discutindo a família aqui, estamos discutindo o que vem quando nós temos uma separação. Agora, precisamos delimitar os graus de proximidade da família. Temos a família nuclear, que é os responsáveis com os seus filhos, e a família extensa, que é o avô, a avó, a tia, o primo, né? Aquela pessoa que está por pertinho, que também dá apoio, que também se diverte junto, né? Então, aquela família é a família extensa. E aqui nós temos um slide que vai demonstrar algumas coisas da separação, né? A primeira figura é o casal, né? Com aquele coração partido, carregando aquele peso, é muito pesado quando o coração parte, e cada um vai para o seu lado. Na segunda figura, o casal com uma criança no meio, aquela ruptura, e essa criança naquela ruptura, sem saber para onde vai, mas cada um puxando para um lado. Tem essa, né, de cada um puxar para o lado, como também tem essa de cada um vai para o seu lado e a criança fica perdida, né? Temos isso também. E a terceira figura, o casal ali também rasgado, né? O desenho da família infantil, com o casal rasgado e a criança também no meio. E essa é a separação. É um caminho que dá um alívio imediato, né? Então, quando o casal resolve separar, né? Mas temos as consequências, né? Que consequências vão ser essas, né? E aí a divisão de bens, né? Se você construir um patrimônio, você tem os filhos, como educar, qual vai ser o futuro. Gente, vou precisar de um golinho de água aqui. E nós temos o filho problema, que independe da situação conjugal dos responsáveis, né? Pode ser um casal que mora na mesma casa, que se deem bem, mas depende da maturidade, né, do casal, o relacionamento da família. Em termos de Covid, a tosse é difícil, né, gente? Mas a tosse é do nervoso aqui e da fala. Bom, nós temos as vítimas da falta da maturidade dos pais. Que a criança que assiste brigas se torna pombo-correio sobre as agressões, é um veículo dessas agressões, e algo que não tem jeito,
por melhor que você seja, por melhor que seja essa separação com maturidade, é que vai ter uma alteração no cotidiano da criança. Né? Esses pais não estão mais na mesma casa. Ela não verá um deles todos os dias. Ou provavelmente não verá. Né? Então, tem essa alteração. Seguindo para o segundo slide, mais um pouquinho de água. Gente, a garganta não, tá difícil aqui, hein? Mas essas figuras, elas demonstram as dificuldades da separação. Ali nós temos um pai que apagou seus filhos, fez um X vermelho neles, né? Eles não existem mais. Na segunda figura, nós temos os pais aborrecidos, um de um lado, outro de outro, e as crianças no meio, um olhando para um, outro olhando para o outro, o que será da gente, né? Temos aí na figura do meio casas diferentes e uma criança no meio, indo para essas casas, né? Na figura de baixo, as pessoas brigando e nem percebendo o desespero daquela criança em que fecha os ouvidos, não suporta aquela briga mais. E na última figura, a criança ali no meio e sendo puxada de um lado para o outro, né? E sem saber o que fazer. Vamos para um próximo slide. Que aí nós vamos falar da guarda compartilhada, né? Porque vamos dividir, separou, o que vamos fazer com essa criança, quem é que vai ficar com ela ou não, preciso ir para a justiça ou não? Não preciso ir para a justiça. Porque, na verdade, a criança ela é dos responsáveis. Cada um é responsável pela criança. Né? Eu vou falar casal. Então, o casal é responsável por aquela criança. Cada um tem a guarda. Preciso ir para a justiça para ter a guarda? Não, eu já tenho, mesmo que eu seja separada. Né? Então, eu tenho a guarda. Se eu tiver um comum acordo, se eu conseguir conversar com esse meu ex-companheiro, eu posso naturalmente conciliar, ver como que cada um vai ter a guarda deles, vai conversar, quanto que cada um vai contribuir para que essa criança possa se alimentar, possa se vestir, né? Qual vai ser o gasto e quanto que cada um pode contribuir com isso. Vamos escolher as escolas, que cursos vão fazer, para onde ela pode ir ou para onde ela não pode ir. Quer dizer, tudo que é decidido em uma família, né, ela vai poder continuar decidindo, só tendo uma conversa entre eles. Se eles podem e conseguem conversar sobre isso, não há necessidade de ir para a justiça. Pode haver esse acordo, pode haver tudo foi combinado e, de repente, alguém não cumpre. Né? E quando alguém não cumpre, aí precisa ir para a justiça. Ou já é uma separação muito conturbada e já se inicia com a justiça. E aí que eu posso falar para vocês que o que vai ser decidido é exatamente o que vocês decidiriam. Hoje, o juiz decide pela guarda compartilhada. Desculpem, mas a garganta não está acostumada com a palestra.
A guarda compartilhada, desde 2014, é a escolha do juiz. Ela só não é escolha do juiz quando é provado que um dos companheiros ele não vai fazer bem para o desenvolvimento da criança. Ele pode pôr essa criança em risco, né? E ser realmente um problema. Então, se a pessoa conseguir provar isso para o juiz, então ela vai ter a guarda, que é a guarda unilateral. Mas, atualmente, esse é o nosso último recurso à guarda unilateral. Então, o que seria a guarda compartilhada? É a responsabilização conjunta e o exercício de direitos e deveres do pai e da mãe que não vivem sob o mesmo teto, concernentes ao poder familiar dos filhos comuns. É o que eu acabei de falar para vocês. Cuidado compartilhado, um direito do pai, da mãe e dos filhos. Quando não houver acordo entre mãe e o pai, quanto à guarda do filho, encontra-se ambos os genitores aptos a exercer o poder familiar. Será aplicada a guarda compartilhada. Lei 13.058/2014, artigo 1584, segundo parágrafo. Então, é isso, gente. Na verdade, a guarda compartilhada ela é escolhida, mas existem muitas dúvidas sobre a guarda compartilhada, né? A guarda compartilhada não é a guarda alternada. O que é guarda alternada? A criança fica um mês na casa da mãe, um mês na casa do pai, ou uma semana na casa da mãe, uma semana na casa do pai. Observamos que não pode, não houve sucesso nessa guarda, porque a criança não tem o seu espaço, né? Então, na guarda compartilhada, é escolhido dos responsáveis ter a casa, o quarto, o espaço da criança, que provavelmente a escola está próxima, os amiguinhos estão próximos. Então, essa é a casa da criança. O outro responsável, ele pode vir à casa dessa criança, buscá-la. Essa criança vai à casa dele, pode passar dias, pode dormir na casa dele, pode viajar com ele, mas ele tem a casa dele, o espaço dele, o quarto dele, né? Com o responsável escolhido, mas ele tem livre acesso ao outro responsável. E esse outro responsável também tem livre acesso à criança. Ela vai, ela decide a escola, ela vai ao médico, ela decide o médico, ela decide os caminhos, as religiões, ela orienta, é como se ela estivesse vivendo no mesmo teto, só que não, né? Mas para isso é necessário que eles que tenha em algum momento a intercessão do juiz, sim. Eu acredito que muitas vezes o juiz, através da justiça, a gente precisa que realmente dar esses limites, demonstrar que ele precisa, é escrito, né? O dia de visita, o horário de visita, mas com o tempo, eu acredito que essas famílias vão se ajustando e vão conseguindo utilizar essa guarda compartilhada da forma em que essa criança possa ganhar, não possa se prejudicar, que ela não sofra. Vamos para o slide seguinte. Mas, antes disso, né, antes desse acordo, antes de tudo acontecer, acontece em muitos casos
A alienação parental. Gente, é isso mesmo que vocês estão vendo aí. Olha só. Olha a criança chorando, né? O desenho que ela faz. Eu gosto muito de desenho, porque as crianças representam no desenho todo o sofrimento, né? Temos aquela criança gritando, chorando. Nossa, quantos casos nós temos assim, né? A criança sofrendo. Mas as pessoas precisam observar que a alienação parental ela é crime, né? Quem a comete pode até mesmo perder a guarda, sabe? Pais e mães arrastam os filhos para os litígios, usam-os como mensageiros e espiões, ou seja, como instrumentos de vingança para atingir o outro. A criança é a maior vítima. Sabe, aí quando a criança vai para a casa do outro, pergunta como é que foi, e a criança tem que dar relatos de o que aconteceu na outra casa, o que ela fez com outro pai. Nossa, para a criança isso é muito cansativo, né? Às vezes ela chega de casa e conta. Muitas vezes ela conta até mesmo para que ela tenha um segundo ganho. Aí a criança já está se utilizando dessa separação, né? Pode ocorrer, né? Porque a criança é muito esperta, né? Mas, normalmente, a alienação parental, a criança é a maior vítima. Mesmo que ela esteja utilizando isso para um ganho próprio, ela está sendo vítima, né? É um abuso moral contra a criança e fere o direito fundamental da convivência familiar saudável. Combater é questão de justiça, né? Eu acho importante esse espaço da live aqui para que a gente possa falar sobre isso, né? Porque muitas vezes o sofrimento do casal, dos responsáveis que se separaram, faz com que eles possam agir de forma sem pensar em o que ele está levando para a criança de sofrimento, né? E muitas vezes ela ouvindo isso que eu estou falando aqui, ela possa assim, nossa, sabe, isso pode estar fazendo meu filho sofrer, né? E possa refletir, né? Isso é o conhecimento. Vamos para o próximo slide, que nós temos aqui, né? Esclarecendo o que, que pode ser uma alienação parental. Esse esclarecimento é extremamente importante, né? Realizar campanha de desqualificação da conduta do genitor. Ah, o seu pai não presta, ele não consegue nada, ele é um incapaz, ou a sua mãe. Então, existem várias formas de desqualificar o outro genitor, né? Dificultar o exercício da autoridade parental. Gente, olha, isso que seu pai está fazendo, ou que sua mãe está fazendo, isso é bobagem, gente. Quer dizer, desqualifica, né? Se ele mandar você fazer isso, você não faz, não, né? E o adulto faz isso, né? Um outro item é omitir informações pessoais relevantes sobre a criança, inclusive escolares, médicas e as alterações de endereço, né? Nossa, a escola, e é bom que provavelmente nós tenhamos alguns educadores aqui, ela tem obrigação de dar todas as informações para os dois responsáveis. E hoje isso é muito fácil, né? Porque hoje nós temos os WhatsApps, as redes sociais, né? Então, é preciso que todas as reuniões sejam comunicadas aos responsáveis. Não pode ser diferente, né? Conheço casos em que a mãe deixa de informar o pai, né? Que tem uma reunião, que tem a festinha do pai, que a data da festa modificou.
E isso causa extremos problemas. Então, é obrigação da escola, né, dar todas as informações aos responsáveis. Normalmente, a escola sabe que os pais são separados, então ela precisa dar essa informação aos dois. Ela não pode tomar partido de um responsável ou de outro, mesmo sabendo que um dos responsáveis não é tão responsável assim. Né? A obrigação da escola é dar essas informações. As informações médicas já é mais difícil, né? Essa mãe tem que estar dizendo o que está acontecendo, ou esse pai, para o outro responsável, né? E as alterações de endereço precisam ser comunicadas, né? Alguns responsáveis utilizam essa mudança de endereço para dificultar o outro de encontrar a criança. E eu já vi muitas vezes isso também. Ela não comunica, o pai, o responsável, tenta encontrar a criança e não consegue, e isso leva muitas vezes anos. E perde o vínculo, né? E quando perde o vínculo, é muito difícil. Então, eu já tive crianças que falaram para mim: eu não tenho ele como meu pai, eu não o conheço. E na história dessa criança, foi essa alteração de endereço que fez com que esse responsável não conseguisse encontrar a criança. Né? Então, isso ocorre. Né? Mas é muito triste, mas ocorre. Né? Dificultar o exercício do direito de convivência familiar. A família não é só o outro responsável. Tem o avô, tem a avó, tem os tios, tem os primos da outra família. Né? Então, essa criança tem uma outra família, que esse outro responsável não precisa conviver, mas é a família também dessa criança que ela precisa conviver. É a família dela, né? Então a gente não pode dificultar isso. Apresentar falsa denúncia contra o genitor, contra os familiares, contra os avós, né? Para dificultar a convivência com a criança. Né? Então, tem que ter cuidado com isso, né, gente? Muito cuidado. Dificultar o contato da criança com o genitor, né? Isso já foi falado bastante. Mudar o domicílio para local distante, né? Mudar de cidade, mudar de país, sem justificativa, visando a dificultar a convivência da criança com outro genitor, com os familiares. Né? É bem complicada essa situação. Muitas vezes é necessário, por uma questão de profissão, de oportunidades, mas é muito complicado, precisa se fazer um esquema, precisa se perceber como fazer para que essa criança possa ter o convívio com essa outra família, né? Precisa se arquitetar tudo isso. Estou aqui já trocando de slide e falar o que o juiz faz com isso, né? Essa não é a família do juiz, né, gente? E ele precisa conhecer essa família. Com quem é que ajuda o juiz a conhecer essa família? Né? Muitas vezes ele pode decidir, mas, na verdade, muitas vezes, a maioria das vezes, ele pede ajuda ao assistente social e ao psicólogo. Dentro do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, nós temos os analistas judiciais, que são assistentes sociais e judiciários da casa, né? E tem os peritos. Eu sou perita. Então, muitas vezes, ou a equipe ou o juiz chama o perito, que não tem um vínculo direto com o tribunal, nós temos sim uma inscrição dentro do tribunal, e somos chamados muitas vezes para fazer um estudo psicológico
ou assistente social, um estudo social sobre essa família, porque através de entrevistas, de observação, nós nós fazemos um laudo para que esse juiz possa conhecer melhor essa família, né? E como fazemos isso? Normalmente, nós entrevistamos os responsáveis e atendemos essa criança, né? Atendemos essa criança normalmente com um trabalho lúdico, né? Para que ela possa relaxar, para que seja um local agradável e que ela tem brinquedos, tem lápis, tem papel, para que ela possa relaxar e colocar um pouco dos sentimentos dela, né? Muitas crianças isso é muito fácil, né? Muito fácil. A criança consegue mostrar para a gente com nitidez qual é a situação familiar dela. Muitas, não são poucas, não, sabe? Muitas crianças conseguem isso. Mas, normalmente, quando a família tem um litígio muito sério, é muito difícil, porque muitas vezes a criança vem treinadinha, sabe? Um responsável segura a criança e faz todo um discurso para ela, e a criança vem com todo um discurso prontinho de casa. Mas alerto a vocês que nós temos meios de conseguir técnicas, né? De conseguir com que essa criança possa demonstrar que não é bem aquilo, o sentimento dela, a emoção dela, né? Então, nosso papel é esse. E muitas vezes é tão difícil, mas tão difícil ter essa visão mais clara que nós vamos fazer visitas domiciliares, que né, a gente vai lá, vai conhecer essa casa, vai conhecer esse cantinho, que muitas vezes também é adulterado, porque sabe que a psicóloga vai lá, que a assistente social vai lá, mas a gente consegue ver um pouco. Agora, o que eu gosto muito é de ir na escola. A escola, gente, mas ela traz muitas informações para a gente. Porque a escola, ela convive com essa criança todos os dias. Então, ela sabe se a mochila da criança vai arrumada, se os pais leem aquela agenda, se respondem, se aquela roupinha que foi num dia vai no outro suja, né? Se o material foi. Se a criança faz o dever de casa, se ela entrega ou não o dever de casa, né? Se o responsável vai na reunião ou não, se o responsável vai às festinhas, como que esse responsável lida com a criança. Como eu gosto da escola, porque a escola nos dá muitas informações. E muitas vezes essa família é uma família que já estudou na escola, né? Esses pais já foram alunos dessa escola, então as informações ainda são melhores, né? Então, dependendo da situação, da dificuldade, nós vamos fazer todas essas visitas, ouvimos todos, algumas vezes até chamamos os pais, chamamos os avós, chamamos os tios, chamamos quem tem convívio com essa criança para que a gente possa estar dando a melhor informação para o juiz, para que o juiz possa, através das nossas informações, tomar a sua decisão da melhor forma possível. Gente, é isso, né? Vou ler aqui para vocês o que o juiz pode fazer, né? Ele pode advertir um alienador, ele pode ampliar o regime de convivência familiar em favor do genitor alienado, então ele pode aumentar, e aí ele, na decisão dele, ele coloca lá, olha, a criança vai ficar com esse genitor 3 dias, né? Não só 2 dias, não só no final de semana. Então, o juiz ele
Ele decide isso. Ele pode estipular uma multa ao alienador, ele pode determinar acompanhamento psicológico ou biopsicossocial, isso eu já vi muito, né? Então, nós pedimos acompanhamento para a criança, acompanhamento para os pais normalmente resistem muito a esse acompanhamento, mas ele tem uma determinação judicial, ele precisa ir, não é muito não é tão interessante quando ele não quer ir, porque ele não aproveita muito desse acompanhamento, mas é um espaço em que esse psicólogo ele pode também aconselhar quando ele não consegue trazer o tratamento, ele pode também trazer informações e para que essa pessoa possa saber o que ele está trazendo para o filho, quais as consequências na vida adulta, né? Eu, quando consigo, nas minhas entrevistas que eu faço, quando eu recebo dos pais, eu consigo, eu tento colocar para esses pais o que é importante para essa criança. Porque, como falo para eles, né, isso é muito importante. Os pais, eu não tenho nem o Estado, nenhum problema com a decisão deles, eles são adultos, né? O que a justiça e o que nós profissionais estamos preocupados é com o desenvolvimento, né, dessa criança. Nós precisamos formar pessoas saudáveis, né? E isso é extremamente importante, né? Então, quando eu converso com os responsáveis da criança, eu não tenho nenhuma intenção de modificar a forma de vida deles, mas sim de melhorar a forma com que ele lida com essa criança e o que ele pode trazer de bom para essa criança. Essa é a importância, né? Então, o juiz também pode determinar a alteração da guarda, né? Então, ao invés de estar com aquela pessoa, ir para outra, né? Determinar a fixação cautelar do domicílio da criança ou do adolescente e suspender a autoridade parental, né, que é bem mais sério. Então, pode haver muitas consequências, a separação é realmente muito ok, né? Mas o que não é ok são coisas negativas, são sentimentos negativos que a gente possa estar levando para essa criança. Então, é muito importante que a gente possa pensar, repensar, estar bem emocionalmente para que a gente possa levar essa separação sem levar nenhum dano sério psicológico para a criança. Vai levar, vai ter, a criança vai sofrer? Vai, como qualquer luto, né? Porque é um luto, a separação, para a criança também é um luto. Luto nós vivenciamos, tem que vivenciar. Então, nesse momento de Covid, o que nós estamos treinando o luto é muito importante. É sempre, o sofrimento é um luto que nós precisamos vivenciar. Então, a gente vivencia esse luto, né? E a partir daí a, a gente pode levar a bola para frente. Vamos lá, vamos viver. Vamos viver sem sofrimento. Vamos tentar viver sem sofrimento. Gente, é por aí, né? Vamos aí que é o nosso último slide. Muito obrigado a todos que estiveram aqui, né? Estou aqui feliz, espero ter ajudado a vocês. Vou aguardar agora as perguntas, né?
a, a nossa amiga Alda deve estar coletando perguntas para que a gente possa continuar. Isso. Então, gente, quem tiver alguma pergunta com relação a esse assunto, a separação, como é que fica a criança, né, nesse meio, então vocês podem mandar aqui no chat do YouTube, que eu vou estar conversando aqui com a Sidneia um pouco. Tá? Podem mandar sobre como é que funciona, o que acontece, como acontece, né? Porque a gente só não pode aqui falar de caso e né? E deixar deixar nomes. De resto a gente vai falando, vai contando como que acontece, porque acaba que muita gente também, né, Sidneia, acaba entrando na justiça, acaba fazendo uma tempestade em copo d'água, sem saber que não precisava, né? Sim, muitas vezes existe essa informação, não, você tem que ir lá e tal, é uma garantia. Eu acho que, dependendo da situação, você pode tentar fazer um acordo, né? Um acordo que não que possa beneficiar todos, principalmente a criança, porque o importante nesse momento realmente é a criança. Então, você tentar fazer esse acordo, não precisa entrar na justiça. Mas algumas pessoas até são aconselhadas, olha, faz, entra, porque é dessa forma, porque daqui a pouco ele vai deixar de fazer, ela vai deixar de fazer, ela não vai deixar e tal. Eu acho que, a princípio, você pode dar um crédito, né? Apesar do mundo estar muito difícil, mas dependendo, né? Você pode dar um crédito e também se fortalecer, né? Emocionalmente. Eu acho que os responsáveis precisam se fortalecer muito para poder chegar a essa decisão de uma forma que não prejudique essa criança. Certo. Vamos fazer o seguinte, enquanto a gente já tem perguntas aqui, a gente vai mudar o link do Google Meet, só para a gente não correr com as respostas, para a gente dar um tempo bom para as respostas, tá? Vamos aproveitar quem está assistindo, tomar um café, pegar uma água, vão ser 2 minutos no máximo, gente. É o tempinho mesmo de ir pegar um café, uma água e voltar, tá bom? Só um minutinho.
Retornamos já, foi bem rapidinho. Vamos à primeira pergunta. Quanto tempo pode levar esse processo com a criança? A Úrsula perguntou. Bom, Úrsula, esse processo pode ser muito rápido ou muito demorado, né? Existem processos que levam anos, depende muito da família, né? Existem famílias que brigam, não estão de acordo, então demora muito. Depende também do judiciário, de como está caminhando o judiciário, né? Mas quando chega ao psicólogo, normalmente nós temos o prazo de 1 mês para entregar esse laudo, mas cada profissional tem o prazo de 1 mês, né? Então, tem o assistente social que vai levar 1 mês, tem o psicólogo que vai levar 1 mês, e é um processo que já veio, já tem um tempo, né? Para ser resolvido. Então, até chegar ao psicólogo é praticamente o último passo. E quando chega ao psicólogo, muitas vezes nós temos que falar: olha, precisa de um acompanhamento psicológico, porque eu não estou conseguindo entender, essa criança está muito em sofrimento, esses pais estão prejudicando muito o desenvolvimento da criança. Então, a gente está precisando de um apoio que, dentro do judiciário, nós não podemos dar. Então, nós precisamos de um trabalho clínico. Então, muitas vezes, eu já tive vários processos que eu pedia para que a criança entrasse em tratamento, os pais entrassem em tratamento, que voltassem 1 ano depois, às vezes 2 anos depois, né? Eles demoram a conseguir o tratamento, e eu preciso já de algum resultado para que faça um novo laudo. Então, depende muito, não tem um tempo determinado. Vamos lá agora, a pergunta da Marcela. Gostaria de saber quando já havia um acordo de guarda antes de 2014, como fica a situação da guarda compartilhada? Muda? Não, Marcela, se continua o processo, continua como está. A não ser que você tenha esse conhecimento, acabou de ter esse conhecimento agora, e você quer que a guarda seja compartilhada. Então, Marcela, você vai abrir um novo processo e vai pedir essa guarda compartilhada. Não, mas não há. Agora, lembro também algo que eu esqueci, que eu deixei de falar, que alguns pais eles acham que a guarda compartilhada vai fazer com que ele pare de pagar pensão. Isso é muito comum. Né? Então, ele pede a guarda compartilhada, não para compartilhar a guarda mesmo, só para não pagar pensão, porque ele acha que ele vai ficar um tempo com a criança, mas vai ficar, sabe, um responsável, não quero discriminar como pai, né? Mas um responsável acaba pedindo a guarda compartilhada pela questão, sendo compartilhada, eu paro de pagar pensão. Não, não para. Né? Na verdade, quem vai receber essa pensão é a pessoa, é o responsável que tem essa criança em casa, onde é o lar dessa criança. É observado quanto que essa criança gasta, quanto que esse responsável que está com ela pode contribuir, e quanto o outro que não está pode contribuir, e continua a pensão. É importante esclarecer isso, porque muitos pais, muitos responsáveis, resolvem pedir a guarda compartilhada só por essa questão, e não é isso, tá bom? Certo. Agora, uma pergunta da Ellen. Qual o papel do pedagogo quando um dos lados se recusa a deixar o pai ou a mãe participar da vida da criança? E como esse pedagogo pode ajudar?
Sim, isso é bem interessante, porque, como eu falei, eu gosto muito da escola, porque a escola ela tem essa intimidade com essa família, né? Então, está no momento do pedagogo poder conversar com essa pessoa. Sim, é muito importante que não tenha preconceitos pela situação. É muito importante que a gente não tenha julgamentos. Ah, é porque esse pai faz assim, porque esse pai faz assado, essa mãe faz assim, essa mãe faz assado, esse responsável. Não, dê o seu recado, né? Demonstre o que essa criança precisa. Demonstre o que, quando você faz essa criança sofrer, quando essa criança é abandonada por você, é maltratada de alguma forma, como essa criança vai receber e o que de resposta pode ocorrer na vida adulta dessa criança. Porque parece que alguns responsáveis não têm essa visão de que essa criança vai crescer, né? E que essa criança, ao crescer, ela leva todas as tudo que ela viveu na infância, todo o sofrimento que ela viveu na infância, para essa vida adulta, né? Então, o pedagogo ele precisa perceber quais as orientações que esse pai precisa ter, esse responsável precisa ter, para que ele perceba que o que ele faz hoje com a criança pode ser uma criança de pré-escola ou pode ser um adolescente, né? O que ele pode estar levando de negativo para que essa pessoa possa ter consequências na sua vida adulta. É isso aí. Sim. E agora, Sidney, uma pergunta minha mesmo é o seguinte: o que que acontece quando, por causa ou não da alienação parental, a criança ela que causa, ela é tão esperta que ela causa a intriga nos pais? Ah, exatamente. Que que Como que um juiz pode dar, né? Claro que com outras informações também, mas como que um juiz ele consegue uma visão de como esses pais são com essa interferência da criança? Veja só, esse juiz, normalmente, ele tem muito pouco tempo com essa família. Então, normalmente, ele vai observar o laudo, o estudo psicológico, o estudo social que foi feito, né? Mas o que eu percebo quando essa criança começa a utilizar, isso é muito comum, inclusive com crianças de família, a família totalmente estruturada. Muitas vezes a criança ela tem essa. Eu digo que a criança é extremamente inteligente, então ela percebe quais são os nossos furos, as nossas. O que a gente tem não é negativo, que nós temos que possa ser aquela vaguinha que ela pode entrar e pode utilizar para que ela ganhe, né? É um ganho secundário, né? Então a Entendi. criança ela tem esse ganho, ela utiliza das dificuldades do adulto em lidar um com o outro, e, e ela utiliza e acaba sendo ela faz a discórdia na família, né? Então, essa criança, quando a gente percebe isso, o que a gente orienta, o que a gente orienta, o que a gente solicita realmente é um acompanhamento psicológico, porque não dá para o juiz resolver isso, não dá para que eu, psicóloga perita, que tem muito pouco tempo com essa criança, resolva isso, e ela precisa realmente de um acompanhamento psicológico, ela precisa falar disso, ela precisa que alguém
perceba isso e consiga colocar para ela, porque ela não vê o que ela está fazendo. Como nós não vemos muitas vezes, né? E a gente, acho que a terapia é muito legal porque ela faz com que a gente possa ver coisas que estão ocultas, né? Então, o que essa criança precisa é isso, é de orientação psicológica, tá? De terapia. Certo. Pessoal, mais perguntas? Quem tiver, pode mandar aqui. Eu vou aproveitar o gancho dessa pergunta da criança que é a causadora, né, dos conflitos, dos principais conflitos. E quando os, quando os pais percebem isso, né, que a criança leva, que a criança traz informações que não deveria, né, mas o que fazer os pais sem precisar passar, né, por psicólogos, quando não há ainda a interferência da justiça. Sim. Nesse momento, primeiro que os pais precisam estar alerta é importante, né? Então, ele está alerta, percebeu que ela está fazendo um leve trás, e normalmente esses pais vão perceber isso quando eles estão, que eles também estão se fortalecendo emocionalmente, e aí ele começa a perceber, não, essa atitude não está legal, né? Às vezes a escola também percebe, porque às vezes a mãe vai lá e fala, porque o pai fez isso, né? Ou o pai vai lá, a mãe fez isso, isso, isso. A escola percebeu e a escola dá esse toque, né? De alguma forma, esse responsável percebe que existe esse jogo da criança, né? Então, é importante que esse responsável comece a clarear isso para a criança, né? A clarear mesmo. Olha, tudo bem, eu estou vendo que você está me trazendo essa história para mim, na realidade, eu não posso fazer nada, porque é uma história que você está vivendo lá, eu posso até escutar, porque a gente não pode também fechar os ouvidos para a criança, né? Então, olha, eu posso até escutar, mas eu não posso me envolver com isso, né? Isso eu estou sabendo, eu vou observar se estiver prejudicando você, eu vou tentar arrumar isso. E, na verdade, não fechar os ouvidos para a criança, isso é importante, né? Porque existem alguns casos que a gente deixa de ouvir, né? A gente tem o caso do pai desse menino que foi morto agora, esse caso da mídia, né? Que foi muito triste. A criança falou com o pai, mas ele não conseguiu ouvir, né? Ele não conseguiu perceber a seriedade do que era aquilo. Então, a gente não pode deixar de ouvir, né? Então, fechar o ouvido de jeito nenhum. Precisamos apurar, mas esse apurar tem que ser um apurar que não prejudique e nem dê ouvidos a essa parte negativa que a criança está trazendo, né? Não só com esse caso que teve agora, como casos de abuso sexual existem muitos, e às vezes a mãe não ouve, né? Porque ela teve com aquela pessoa, ela viveu com aquela pessoa, não é a mãe, né? O responsável, né? Porque pode ser uma mãe também abusando. Então, ela viveu com aquela pessoa, ela confiou naquela pessoa, e às vezes ela não acredita que aquela pessoa podia fazer aquilo. Às vezes, dentro de casa, numa própria, você ainda está com a pessoa, está convivendo com a pessoa, e a criança às vezes traz alguma coisa e você deixa de ouvir, você não quer ouvir. Então, achando que poderia ser realmente algo que a criança está. Ele está trazendo isso porque ele quer que eu brigue, né? Não, não pode.
tem que dar ouvido mas tem que filtrar. Esse filtro é o mais difícil. Eu admiro o pai do menino, é o Henri, né? O pai do Henri, dele ter realmente, ele colocou, não, mas a sua mãe é boa, porque era o que ele conhecia daquela mãe, né? Eu admiro o distanciamento que ele deu, mas ele não percebeu, né? Ele não percebeu. Infelizmente, ele não percebeu. E é muito sério, né? É muito sério. Infelizmente, é muito sério. E, às vezes, quando acontece um caso assim, nossa, no judiciário, as mães chegam desesperadas, os responsáveis chegam desesperados, porque realmente algo pode estar acontecendo na outra casa, e aí a criança utiliza mesmo. É muito difícil, é muito delicada essa situação. É assim, e quanto mais os responsáveis estiverem atentos, né? E acredito que uma conversa franca seja sempre o melhor, assim, né? Uma conversa franca, sincera, ó, tá acontecendo isso, ó, não tá acontecendo isso. O que aconteceu foi um caso isolado, uma interpretação, porque às vezes é uma interpretação da criança, né? Até uma fantasia, Alda. Pode ser uma fantasia, porque a criança é fantasiosa. Então, às vezes, uma coisa que ela vê não é bem aquilo, é uma fantasia. E ela não consegue perceber aquilo como realmente é. Ela fantasia. É muito interessante isso, porque até mesmo eu trabalho com a ludoterapia, né? Mesmo quando a gente está em processo terapêutico, muitas coisas que a criança traz são fantasias, algumas não, algumas a gente percebe muito claro que não é fantasia. Né? E aí você vai buscar nos pais e os pais não respondem. Não trazem aquilo como uma verdade, e a gente vai buscando até a gente chegar. São coisas bem interessantes em terapia que a gente vê. Eu já tive uma criança que ele, com os bonecos, ele fazia, só em terapia mesmo, fazia movimentos dos bonecos em relações sexuais extremamente reais. E daí eu falei, olha, não tem como ele saber disso. Ele pode se masturbar, ele pode, mas saber as posições reais não tem como, né? Ele está vendo, tem filme, tem isso, tem aquilo, não tem como. Tempos depois, os pais descobriram que ele conseguia, sim, ver vídeos pornôs, né? E ele era muito pequeno, muito sexualizado. Né? Mas são coisas que às vezes os pais não veem. Né? E a gente vê, leva aos pais e não consegue ver, mas não tinha nada a ver com uma coisa fora. Era fora, mas era ele mesmo que procurava. Né? Então, o olhar com a criança é muito delicado. É sim. Tem uma última pergunta aqui, Sidneia, que é da Patrícia. Ela pergunta se a criança pode escolher com quem quer ficar, escolher entre aspas, né? Ela pode dar alguma opinião? Patrícia, a criança sempre é ouvida. Eu não levo, e nem nenhum psicólogo leva a criança e observa essa criança para não ouvi-la. Ela sempre vai ser ouvida. Né? Existe aquela questão, a criança, após os 12 anos, ela pode escolher com quem ela vai ficar. Sim, ela já tem uma fala, né, maior, mas sempre ela é ouvida. Se ela sinalizar, mesmo pequena, mesmo antes dos 10 anos, se ela sinaliza que ela quer um determinado genitor, a gente vai à busca de porquê, né?
e dependendo do porquê, a gente informa no laudo ao juiz e o juiz decide. Quem decide é o juiz. A gente só leva os dados para eles, os dados com a nossa visão técnica, né? Sempre. Então, gente, a gente termina por aqui. Quero agradecer a todo mundo que assistiu, nossos alunos que estão sempre presentes aqui, os amigos. Então, agradecer a Sidneia mais uma vez por aceitar o convite, aceitar essa aventura, que agora cada live é uma aventura, né? Sim, muito obrigada, obrigada ao Unip, obrigada a você, Alda, pela oportunidade. Eu faço essa live muito feliz por uma questão de que a gente pode estar levando informação às pessoas, esclarecimentos, e acredito que possa estar ajudando algumas famílias, tá bom? Muito obrigada a todos vocês. Obrigada, gente. Bom dia, bom final de semana para vocês.